Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Systec Gestão de Frota, que é mais um produto desenvolvido pela Engetec Serviços para trazer a solução para o seu negócio. Como o próprio nome sugere, o Systec Gestão de Frota é voltado para empresas e pessoas que atuam no segmento de transporte e fretamento, ideal para quem deseja fazer a gestão do seu negócio, controlando seus custos, receitas, despesas, além de ter um controle aprofundado de toda a sua frota de veículos. Com base nesses controles, os relatórios são gerados para análise de dados e a partir delas o seu negócio estará munido de informações suficientes para a tomada de decisão. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os principais recursos do sistema. Tá? Inicialmente, o sistema é dotado de uma tela de login, onde somente o usuário previamente cadastrado tem acesso ao mesmo. Então, ainda que eu tente fazer o acesso ao sistema com o usuário não cadastrado, ele vai me emitir uma mensagem de erro, de alerta, falando que o usuário não está cadastrado. Ou ainda que eu venha tentar acessar com o usuário cadastrado e com a senha incorreta, o sistema também me emite uma mensagem me informando que a senha está incorreta. Tá? Então, somente o usuário previamente cadastrado e com a senha correta é que consegue fazer acesso ao sistema. Bom, essa é a tela inicial do Systec Gestão de Frota. Nós temos aqui separados por categorias alguns botões de navegação, sendo a parte de lançamento, onde nós fazemos os lançamentos das informações, dos dados. A parte de relatórios, que são os relatórios que o sistema nos oferece. A parte de coleta dessas informações. Aqui embaixo nós temos a parte para salvar tudo que for lançado e a parte de ajuda do sistema. Aqui embaixo nós temos a informação para quem que o sistema está registrado. Tá? Então vou estar passando aqui botão por botão de navegação para mostrar para vocês como o sistema funciona. Tá? Primeiramente, nessa parte de lançamentos, nós temos aqui a parte de custos, onde nós temos alguns custos previamente cadastrados. Tá? Esses custos eles são separados em custos fixos, variáveis e custos indiretos. Tá? Qualquer um desses custos eles podem ser alterados, desde que eles sejam mantidos a categoria, se eles são fixos, variáveis ou indiretos. Tudo para que o sistema possa gerar um relatório lá na frente. Tá? Então é importante manter a categoria bem descrita. Tá? Eles podem ser editados, tá? Você pode vir aqui e editar qualquer um deles, mas eles já vêm com bastante custos cadastrados e já categorizados também. Tá? Então vamos voltar aqui ao menu. Nós temos aqui primeiramente a parte de cadastro de veículos. É aqui onde a gente vai estar inserindo todo o nosso cadastro dos veículos, da nossa frota. Eu já tenho aqui algumas informações cadastradas, para a gente poder estar mostrando como o sistema funciona. Não há limite aqui de cadastro de veículos, você pode colocar a quantidade de veículos que for necessária, de acordo com a sua necessidade. Para fazer o cadastro, a gente precisa estar informando algumas informações referentes ao veículo, como aqui, por exemplo, eu vou simular um cadastro, colocando a placa do veículo, o modelo desse veículo, o tipo de combustível que ele utiliza, o grupo de veículos, se ele é um carro, se ele é um caminhão, se é uma caminhonete, se é um trator. Isso aí vai de acordo com o seu negócio. O renavan daquele veículo, o chassi também daquele veículo, o ano de fabricação e modelo, que já é algo padrão, e o odômetro inicial, que foi quando você adquiriu esse veículo. Se ele for 0 km, você coloca 0 aqui, ou então você coloca a quilometragem inicial. Tá? Ao término dessas linhas, que já vem em branco aqui para fazer o cadastro, uma vez que você cadastrou todas essas linhas aqui, basta você clicar aqui no botão de inserir e inserir um novo veículo. Tá? Nada te impede de cadastrar um novo veículo, ou seja, não tem limite de veículos a serem cadastrados. Tá, ok? Então aqui nós temos a parte de cadastro de veículos, da nossa frota. Aqui do lado do botão de cadastro de veículos tem cadastro de funcionários, caso você queira também fazer a manutenção e ter o cadastro de todos os seus funcionários, desde ser motorista, um ajudante, um lavador, um manobrista, assim por diante. Para fazer esse cadastro também você precisa de algumas informações, como nome, CPF, RG, matrícula, data de nascimento, endereço, telefone, celular, função, salário e o turno. Tem empresas que trabalham por turno, então a gente já deixa
opção aí, tá? Aqui também eu posso simplesmente vir aqui e inserir um novo funcionário. Não tem limite de funcionários a serem cadastrados, então você pode estar inserindo quantos você quiser. Aqui eu já cadastrei 2 a título de informação para a gente trabalhar aqui na nossa planilha, ok? Então voltamos aqui ao menu, a parte de despesas. Essa parte de despesas ela vai se basear naquela parte de custos previamente cadastrados, tá? Então aqui nós temos as despesas, né? Eu já tenho algumas despesas lançadas. Nelas a gente vai estar informando aqui a data, né, que foi feita a despesa, a placa do veículo do qual a gente está trabalhando, o documento, se foi emitido uma nota fiscal, um cupom, o número desse documento, né, para a gente ter a rastreabilidade desses documentos. Todas as colunas em amarelo que tiverem no sistema são de preenchimento automático, tá? Então a gente não preenche, elas vão preencher de acordo com o que a gente for informando. Então nesse caso aqui, essa parte de custo, ela vai ser automaticamente preenchida uma vez que a gente informar qual que é a despesa. Então eu vou estar simulando aqui uma despesa aleatória para vocês verem como funcionaria o cadastro da despesa. Então eu informo aqui a data, tá? A placa do meu veículo, ele vai me listar todos os veículos que eu tenho. Se eu tentar colocar uma placa que não existe, ele vai me alertar falando que não existe um veículo cadastrado, tá? E vai pedir para eu reinserir a informação. Então aqui eu tenho um campo onde eu posso escolher qual veículo eu quero estar utilizando. Então eu vou pegar esse veículo com essa placa BBB. Vamos falar que eu tive aqui um cupom fiscal como documento. E o número dele é o 444, tá? Que tipo de despesa que eu tive? Daí a gente tem aqui todas as despesas cadastradas naquele custo, né? Seguro, rastreamento, IPVA, salário de motorista, salário de ajudante e assim por diante, tá? Dentro daqueles custos fixos, variáveis ou indiretos, tá? Então vamos supor que isso aqui foi uma diária. Então quando eu seleciono a diária, ele automaticamente traz que esse custo é um custo variável aqui para mim, tá ok? Então aqui a gente coloca aqui qual que é o fornecedor, vou colocar estacionamento X, né? Uma descrição se eu quiser colocar ou não, nesse caso eu não vou colocar. A quantidade, né, da minha despesa foi uma só, paguei uma diária. Qual que foi o custo dessa minha diária? Vamos supor que foi R$25. E ele aqui na coluna de total, né, lembrando mais uma vez que a coluna amarela ele preenche automaticamente, ele calcula pra gente. Então ele traz aqui que o custo foi de R$25, tá? Ou seja, todas as minhas despesas eu vou estar lançando dessa forma, tá? Informando a data, placa, documento, número, o tipo de despesa qual foi, qual que é o fornecedor, uma descrição se eu quiser, a quantidade e o preço, tá? E ele vai me dar um total. Se eu quiser lançar somente para um determinado veículo, se eu quiser filtrar, eu tenho todos os filtros aqui em cima. Eu quero filtrar, eu quero saber aquele veículo BBB, quais as despesas que ele teve. Aqui eu só tenho ele porque eu só cadastrei despesas dele, tá? Mas aqui eu consigo filtrar por placa quais as despesas que eu tive desse veículo em particular, tá? Eu posso estar fazendo o filtro somente pelo veículo, assim como eu posso estar filtrando por tipo de despesa, né? Eu quero saber todas as diárias que eu tive ou as lavagens que eu tive e assim por diante. Eu quero saber também qual que é o fornecedor, ou seja, todos esses campos aqui em cima que são de preenchimento, eles servem como filtro pra gente, tá? Então aqui eu já fiz o meu cadastro, não tem mais nada para eu estar fazendo, eu posso voltar ao meu menu. Essa é a parte de cadastro de despesas. Aqui nós temos também o registro de horas dos nossos funcionários. Eu posso ter algumas informações de preenchimento, né? Que é a data que o funcionário trabalhou, qual que é o funcionário, né? Aqui também eu seleciono o funcionário que eu tenho cadastrado lá, só tenho 2 funcionários cadastrados. Então eu vou preencher uma aqui de exemplo, só para vocês verem como funciona. Eu seleciono aqui o João, ele já traz qual que é o turno, né? Lembrando que todas as colunas preenchidas em amarelo são de cálculo automático do sistema, tá? Então que é a hora que ele entrou, né? Se é um turno noturno, vamos colocar que ele entrou às 1h da manhã. No caso da saída do almoço, poderia saída de um lanche, né? Alguma coisa assim. Então vou colocar aqui que se fosse às 3 da manhã,
voltou às 4 e saiu às 8. Tá? O sistema calcula que ele trabalhou 6 horas naquele dia. Poderia vir aqui e inserir as horas de outros dias. Isso aqui, na verdade, é só para ter um controle a mais sobre os seus funcionários, caso você necessite dessa função. Tá ok? Então aqui é o registro de funcionário, das horas dos funcionários trabalhados. Registro de quilômetros. Essa questão aqui é para saber quantos quilômetros o seu carro rodou. E para acompanhar também a questão de manutenção a cada quilometragem rodada. Tá? Eu vou estar exemplificando isso aqui, porque eu já cadastrei um veículo aqui. Então aqui você informaria a data, a placa, ele traz para você aqui o modelo do veículo. Você coloca o quilômetro anterior dele e o quilômetro atual. Para fazer o lançamento, o que você pode fazer? Seleciona o veículo, seleciona as vazias, para fazer o novo lançamento. Bom, aí você pega aqui que já no dia 30/2, esse mesmo veículo, a quilometragem anterior dele é 17.000, então você coloca aqui 17.000 e informa a quilometragem atual. Supor que seja 22.000 km rodados. Então aqui você vai estar falando que ele rodou mais 5.000 km rodados. Tá? Então aqui na verdade é para a gente controlar a quilometragem que os nossos veículos estão rodando. Tá, ok? Voltando aqui, a gente tem a questão do abastecimento. A gente controlar o registro de abastecimento dos nossos veículos. Para fazer o registro de abastecimento, nós temos algumas informações aqui de preenchimento, que seriam a placa, a data, aliás, desculpa, a placa. O modelo ele vai calcular para a gente, vai buscar a parte da placa informada. Qual que é o combustível que ele utiliza, ou que foi abastecido, né? Nos carros flex, por exemplo, você pode estar colocando aqui se foi gasolina, se foi etanol. O local de abastecimento, qual que foi o posto, o quilômetro anterior, quilômetro atual. Ele vai calcular para a gente quantos quilômetros o veículo rodou. A gente vai falar quantos litros foi abastecido. Ele vai calcular para a gente aqui a média, né? Ele vai trazer para a gente a média do veículo. O custo, quanto foi o litro, né, do combustível. E ele vai calcular aqui quanto foi o total. Tá? Então eu vou estar simulando aqui um lançamento. Para você lançar, você pode vir aqui, pode ser na última linha em branco, né? Ou simplesmente vir inserir aqui quando não tiver mais linhas em branco. Ou então você pode filtrar pela placa do veículo, né? Vem aqui em cima na placa, seleciona a placa que você quer. Opa! E também, né, as vazias para poder lançar. Tá? Então seleciona a placa e as vazias. Então ele vai trazer aqui, né, o veículo que a gente quer. A gente pode colocar aqui que a data foi no dia 15 de dezembro. A placa, a gente informa a placa do veículo. O tipo de combustível, gasolina. Vamos supor que tem sido em Belo Horizonte. Posto do João. Por que eu filtrei aqui, né? Na verdade eu filtrei aqui para ficar mais fácil a gente buscar qual que é o quilômetro anterior, né? Que no caso seria o quilômetro atual da linha de cima. Ou seja, o quilômetro anterior desse veículo é o 19.132 km. Vamos supor que ele tenha rodado até os 19.876. Tá? Então ele vai me falar aqui já qual que foi a quilometragem rodada do veículo. Vamos supor que eu abasteci lá 59 litros de combustível. Ele vai me dar uma média de 12,61 km por litro, né? E vamos supor que a gasolina estivesse a 3,19. Ele vai me falar que o total abastecido foi de R$ 188. Tá? Depois eu posso vir aqui tirar o filtro. Aí eu tenho todos os controles de abastecimento. Lembrando que todos os campos aqui em cima são de filtro, né, servem para pesquisa. Então, se eu quiser saber, por algum motivo, saber todos os abastecimentos feitos no posto Amazonas, basta vir aqui no posto, né, selecionar o posto Amazonas, ele vai trazer para mim todos os abastecimentos realizados no posto Amazonas. Ou, se eu quiser saber quais os abastecimentos que eu tenho no veículo com a placa KKK 0000, eu filtro pela placa do veículo. E assim por diante, tá? A gente consegue ter um controle muito rápido aqui, né? Por esses filtros. E saber qual que é a média também dos carros. Eu quero saber o carro com a placa BBB, qual que é a média que está dando, qual que é o consumo que esse carro está me dando, né? Ou esse veículo está me dando. Então eu consigo ver aqui todas as médias aqui nessa coluna, né? De média.
tá? Ou quantos eu consigo, ou quantos ele já gastou com combustível, né? Basta que eu selecionar isso aqui, ó, vim selecionando, uma vez filtrado, selecionar, e aqui embaixo ele vai trazer para mim a soma, né? R$3.000 já de lista de combustível, tá ok? Então isso aqui é a questão do controle de abastecimento, tá? Aqui embaixo nós temos o alerta de manutenção, que é baseado justamente naquela parte onde a gente está informando a quilometragem rodada, tá? Nós temos aqui o alerta de manutenção a cada 5.000 km rodados. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês o registro de quilometragem. Deixa eu apagar essas informações para ficar fácil da gente visualizar, tá? Então eu apaguei aquelas informações e deixei o Palio aqui, que rodou já 17.000 km rodados, né? Então se eu vim aqui no alerta de manutenção, ele vai me falar que esse veículo Palio aqui, o inicial dele foi quando eu comprei, né, o veículo, cadastrei ele aqui no cadastro de veículo, que eu tenho ele aqui, ó, tá vendo? O Palio, né, com 10.000 km rodados. Então ele traz aqui pra mim, ó, no alerta de manutenção, que o quilômetro inicial dele foi de 10.000, certo? E eu já rodei com esse carro, aqui no registro de quilômetro, ó, eu já rodei 12.000, tá? Então se eu vim aqui no alerta de manutenção, ele me fala que eu já tenho duas revisões a serem feitas, tá? De 5 e de 10.000. À medida que eu fizer essas manutenções, basta vir aqui na de 5.000 eu fiz, sim, ele vai me dar um alerta aqui de vermelho, né? Informando que não fez, e vai me falar a palavra não aqui ainda. Então no 5.000, quando eu fizer, eu posso vir aqui da baixa. Eu me informo que eu fiz, aqui ele vai ficar verde, né? E sinalizar que eu ainda tenho que fazer de 10.000. Tá? Então a cada 5.000 km rodados de cada veículo que eu tiver, igual esses veículos também, eu não tenho dados dele, mas eu tenho eles cadastrados, ele vai estar me falando a cada 5.000 km rodados, me alertando que eu preciso de fazer a manutenção nesses veículos. Tá? Isso aqui é um controle, né? Bacana para quem quiser fazer esse controle de revisão num período de a cada 5.000 km rodados do veículo. Tá? Então aqui na verdade, todo lugar onde for para fazer a revisão ele vai estar em vermelho, e quando tiver feito basta vir aqui e dar um sim, que ele vai ficar verde e não vai ter alerta nenhum. Ou seja, quando tudo tiver verdinho desse jeito aqui é porque não tem manutenção a ser feita. Quando tiver algum pontinho vermelho aqui é porque ele precisa de ser feito quilometragem na 10.000 km rodados, tá? Então isso aqui é uma funcionalidade de alerta de manutenção, tá? Os custos nós já vimos que eles já são previamente cadastrados, mas nada te impede de mudar aqui de acordo com a sua necessidade. O frete, né, são os serviços realizados para quem mexe com fretamento de carga, de transporte, né? Nós temos aqui então o número do romaneio. Vou estar cadastrando um aqui também para exemplificar, então eu posso colocar o número do romaneio aqui qualquer. A data que foi feito, né, esse frete. Qual que é a placa do veículo? Só dando um alerta aqui, eu estou colocando placas de veículos de passeio, né, mas só para exemplificar. Qual que é o motorista aqui? É o João, né? Origem, posso colocar que foi de São Paulo até o Rio de Janeiro, por exemplo. Um cliente qualquer, cliente X. Qual que foi o valor que foi cobrado para esse tipo de transporte? Que foi 12.000. O crédito, né? Se foi um crédito parcial, que é o inicial, às vezes foi só de ida e tem o de volta vai ser o complementar, ou se foi o total mesmo, tá? Isso aqui depende de como é cobrado o frete da sua empresa. Tá? Aqui então ele vai me calcular o total do frete. O quilômetro inicial, vamos supor que esse veículo estivesse lá com 32.000 km rodados. E para fazer esse fretamento, ele gastou 640 km, né? Então 32.640 ele vai calcular a quilometragem rodada e qual que foi o custo por quilômetro, né? Ou seja, esse fretamento aí teve um custo de 18,75 por quilômetro rodado, tá? As despesas são as despesas que às vezes tem na estrada. Se precisar de fazer um lanche, um conserto, um reparo, né, a gente pode estar colocando alguma despesa extra aqui. Então vamos colocar que se fosse R$210. Então aqui ele vai calcular para você
o total, tá? Então aqui à medida que for aparecendo, né, os threads vai sendo preenchidos, e você pode também estar inserindo aqui em cima, certo? A questão da Arla, né, ela tem um funcionamento muito parecido com a questão do combustível, tanto que eu também não vou cadastrar aqui, mas o funcionamento é o mesmo do combustível, é informar data, placa, ele vai trazer um modelo para você de acordo com sua placa, a Arla, o local, né, onde foi colocado, o posto, o quilômetro atual anterior, quantos quilômetros rodados ele vai calcular, a quantidade de litros colocados, né, da Arla, ele vai te dar uma média em relação àquilo ali, qual que foi o custo, e ele vai te dar o total. Ou seja, o funcionamento é muito parecido com a questão do abastecimento, tá? E aqui é o controle de pneu. Aqui a gente pode estar controlando cada pneu utilizado por seu veículo, tá? Como é que funciona esse controle de pneu? Na verdade, aqui você informa a placa do veículo, ele vai gerar um número para aquele pneu, tá? Automaticamente ele vai gerar um número para aquele pneu e vai falar qual que é o carro ou o veículo que você está utilizando. O pneu aqui você vai colocar a marca, né? Vou colocar aqui, ou seja, um Pirelli. O modelo você vai estar preenchendo de acordo com o modelo do pneu. E aí você vai estar informando aqui, por exemplo, a data da colocação. Vou colocar aqui 2/5. O quilômetro inicial é o quilômetro que o carro está no momento onde que você instalou aquele pneu, tá? Então vou colocar aqui que seja 21.000 km rodados. E quanto que aquele pneu custou? Já uns R$310. E aí no fim da vida útil do pneu, você vai vir aqui, né? Uma vez cadastrado, você só vai voltar aqui quando no fim da vida útil do pneu. E aqui, ó, vai ficar um pouco vermelho, né? Para mostrar que você falta preencher essas informações. Então aqui vamos supor que você colocou aqui em maio e em dezembro acabou a vida útil do pneu, né? E a quilometragem final do carro naquele momento era 46.900. Então ele vai trazer aqui para você qual que foi o tempo útil, né, a vida útil daquele pneu, ou seja, ele durou 7 meses. E aqui quantos quilômetros ele rodou, né? Nessa nossa simulação aqui, ele rodou 25.900 quilômetros. Ou seja, e ele vai trazer aqui também para você qual que foi o custo do quilômetro com aquele pneu. Ou seja, aquele pneu ele custou quase 1 centavo por quilômetro, tá? Então isso aqui é bacana para você ver qual pneu que tem uma melhor performance, né, um melhor custo-benefício em relação à vida útil, né, o tempo de vida útil, talvez o quilômetro rodado, até mesmo o custo por quilômetro, para ver se é viável comprar um pneu daquele, se aquele pneu foi adequado para aquele carro, para aquele veículo, tá? Isso, essa parte toda aqui é na instalação inicial, tá? Você tem aqui opções também, ó, das reformas dos pneus, né? Você tem até 4 opções de reforma: primeira reforma, segunda reforma e terceira reforma, que a funcionalidade também dele é similar à da instalação inicial, tá? Você vai estar informando aqui a data da reforma, o quilômetro do veículo naquela ocasião, qual que foi o custo dessa reforma, qual que foi, aí depois você vai preencher, né, a data fim, né, o término, e qual que foi a quilometragem final. Ele novamente vai te trazer a vida útil daquele pneu depois da reforma, quantos quilômetros rodados e o valor do quilômetro, tá? E no término, né, lá no final, nós temos um resumo de qual foi o custo daquele pneu ao todo, né, desde sua aquisição até as reformas que foram feitas, qual o custo total que você teve com aquele pneu, tá? Então aqui você pode estar controlando quantos pneus você precisar, ok? Então essa é a parte de lançamentos, né? Nós vimos aqui a parte onde você faz o cadastro dos seus veículos, né, o veículo da sua frota, o cadastro dos seus funcionários, caso você queira fazer esse cadastro de funcionário, as despesas que você tem, né, baseado nesses custos, tá? Aqui o registro de horas para você estar fazendo o acompanhamento das horas trabalhadas pelos seus funcionários, o registro de quilômetro para saber quantos quilômetros o seu carro já tem rodado e também para poder gerar o alerta de manutenção a cada 5.000 quilômetros rodados, tá? Nós temos aqui a parte de abastecimento, onde nós vamos estar informando todos os abastecimentos realizados pelos nossos veículos, tá? O alerta de manutenção foi o que eu acabei de passar, vai se basear na parte aqui do registro de quilômetro.
os nossos custos, né, que já são previamente cadastrados, que você pode alterar de acordo com a sua demanda, o frete, os serviços que são realizados de fretamento, né, como é que a gente cadastra e os cálculos aqui, o total. A arla, o funcionamento da arla, que é similar ao do abastecimento, e o controle de pneu, onde você faz o controle de pneu na instalação inicial. Ele te traz aqui a vida útil, quilômetro rodado e o valor daquele pneu por quilômetro, e as 4 reformas que você pode até estar fazendo no seu pneu, tá? E aqui depois um resumo de tudo que foi gasto naquele determinado pneu, tá? Então essas são as partes de lançamento, né, onde a gente vai inserir as nossas informações, tá? Algumas delas nós vamos precisar da coleta, né, às vezes feita por um motorista, por um funcionário que vai fazer o abastecimento do carro, né, de alguma coisa assim. Então como é que a gente faz essa coleta? Nós temos aqui a parte onde é feita a impressão, né, dessas coletas. Então, por exemplo, abastecimento. Eu tenho aqui as informações, né, eu vou imprimir isso aqui para o motorista, tá? Basta clicar aqui no imprimir. Ele preenche aqui à mão a placa. E aí ele vai fazendo o controle aqui, ó, preenchendo a data, combustível, local de abastecimento, posto, odômetro, quantidade de litros, custo e o total pago. Uma vez que ele preencheu isso aqui à mão, ele vai passar para a pessoa responsável e a pessoa vai vir aqui, né, e inserir no sistema. Tá? A mesma coisa funciona aqui com as despesas. Tá? Essa parte aqui é toda de impressão, tá? Você tem a opção aqui de imprimir. E também o frete. Ou seja, todas as informações necessárias que eu tenho, as informações necessárias para lançar abastecimento, frete e despesas, eu consigo imprimir para que o meu motorista, o meu funcionário, né, possa estar coletando essas informações para um posterior lançamento no sistema. Tá? Então vamos para a parte de relatórios, né, que é uma parte fundamental do sistema, que é onde a gente vai estar olhando assim, os resultados, né, que a gente está alcançando. Então, primeiramente, a gente tem a parte de painel de controle, que ela é um resumo de tudo que está acontecendo no nosso negócio. Tá? Aqui em cima nós temos um gráfico com o gasto com abastecimento da frota, total da nossa frota. Tá? Então, nós temos um mês a mês aqui no ano. Tá? A gente pode escolher o ano aqui. Se eu escolher, por exemplo, 2013, que não tem nada lançado, ele vai zerar esse gráfico, tá? Ele zera esse gráfico. Então eu escolho o ano, ele traz o meu gasto mês a mês com abastecimento. Ou seja, visualmente eu consigo ver os meses onde eu tenho baixa de abastecimento, né? Igual que em outubro eu gastei pouco abastecimento e já em dezembro eu gastei muito, assim como fevereiro. Então visualmente eu consigo fazer uma análise já crítica, né, de como está a situação do meu negócio baseado no gasto com abastecimento da frota. Aqui do lado esquerdo nós temos aqui a quantidade de litros abastecidos, tá? Também total da nossa frota. Ou seja, mês a mês, né, quanto que eu tenho aqui abastecido, e o total, né, de litros, né, 1.721 litros, e aqui um gráfico representativo desses 1.721. Aqui no canto inferior direito nós temos acompanhamento por veículo, tá? Então aqui vamos que a gente vai pegar baseado na parte do veículo, nós vamos pegar por placa, tá? Ou seja, eu informo a placa e ele me traz todas as informações. Ele vai me trazer qual que é o modelo do veículo, qual que é o ano. Aqui do lado esquerdo ele me fala o consumo, né, a média de quilômetros desse veículo mês a mês, tá? Graficamente, né, e numericamente também. Aqui em cima eu tenho a quantidade de litros abastecidos desse veículo mês a mês e o quilômetro percorrido por esse veículo também mês a mês. Tá? Se eu escolher outro veículo aqui, deixa eu ver, acho que esse aqui eu tenho alguns dados também. Olha lá, ele muda automaticamente de acordo com o veículo. Esse aqui que a gente fez aquele cadastro não tem nada, ele vai zerar, tá vendo? Então eu consigo de toda a minha frota ter um controle, ou seja, da média de consumo, quantos quilômetros, né, quantos litros abastecidos daquele veículo e quantos quilômetros percorridos mês a mês. Tá ok? Isso no ano, tá? Eu escolho o ano, escolho a placa e ele vai fazendo esses filtros para mim. Tá? Então esse é um painel de controle, é um resumo geral da minha frota de veículos. Nessa parte de custos operacionais, nós temos aqui os valores gastos
por cada custo, né, que a gente cadastrou lá, né? Quais são os custos variáveis, quais são os nossos custos fixos, quais são os nossos custos diretos e quanto que a gente está gastando, né? Ele vai mostrar aqui pra gente no canto aqui em termos de valor, em termos de percentual e qual que é o custo do quilômetro para cada tipo de custo que eu tenho, tá? Para isso eu preciso basicamente formar o ano. Eu informo o ano, ele calcula automaticamente para mim. Então aqui em cima ele me fala qual que é o custo total por ano que eu tenho da minha frota, quantos quilômetros rodados naquele ano, e aí ele vai fazendo, né, separadamente, detalhadamente por cada tipo de custo. Ou seja, no custo variável, na questão de abastecimento, eu gastei 5.060. Isso para mim no meu montante de custo variável representa 66%. Então ele vai fazendo isso para cada tipo de custo, sendo ele variável, fixo ou indireto, tá? E aqui do lado direito eu tenho já o mesmo modelo, só que baseado no veículo, né? Se aqui do lado esquerdo eu tenho da minha frota geral, aqui do meu lado direito eu tenho somente daquele determinado veículo. Então eu faço o filtro aqui pela placa, né, do meu veículo, ele traz as informações também de cada custo que eu tenho, tá? Então à medida que eu escolho a placa, ele vai atualizando essas informações e vai me dando um resumo do meu negócio de acordo com a placa e o ano que eu desejo, tá? Essa é a parte de resumo dos custos, né? Que são aqueles custos previamente cadastrados, tá ok? Então vamos agora à análise de custo mensal. A análise de custo mensal, ela também vai pegar aquela parte de custos, né? Todos aqueles custos que nós temos, só que ele vai me dar agora mês a mês, uma forma de uma tabela, né? Então, para isso eu informo aqui o ano. Ele automaticamente calcula para mim mês a mês qual que foi o meu custo mensal. Um resumo aqui no canto do meu custo anual, né? Então é o que eu posso ver o custo de abastecimento em janeiro, fevereiro, março, assim como eu posso saber que meus custos variáveis em janeiro é 1.600 e os meus custos fixos em março foi 567 e assim por diante, tá? Aqui eu tenho uma análise mensal dos meus custos, basta eu selecionar o ano, tá? Aqui eu não tenho nada cadastrado em 2016, 2015 eu tenho, então ele vai trazer e assim por diante. Então à medida que a gente vai alimentando o sistema, ele vai gerando esses gráficos de acordo com o ano, tá? E eu tenho também a análise de custo mensal por veículo, que é uma planilha similar, né? Um modelo similar, mas agora não só o ano que eu escolho também a placa do meu veículo que eu preciso saber, tá? Então eu escolhendo a placa, ele vai estar trazendo as informações. Se eu pegar um veículo que não tem nada cadastrado, ele vai trazer tudo em branco, tá? Ou se eu pegar um veículo que eu tenho algo cadastrado, né? Ele vai trazer as informações, mas se eu mudar o ano, que eu não tenho nada cadastrado, ele vai deixar em branco também, tá? Então aqui é bacana porque eu consigo saber em um determinado ano e um determinado veículo os gastos que eu tenho mês a mês e com que eu tenho gasto com aquele determinado veículo, tá? Então essa é a diferença da análise de custo mensal e a análise de custo mensal por veículo, tá? Aqui a gente já tem agora as receitas versus despesas, né? Baseado nos custos que nós temos e as receitas que nós temos com os fretes, né? Os serviços realizados, a gente faz um comparativo aqui. Então aqui eu seleciono o ano e ele traz para mim os valores mês a mês do meu negócio, tá? Aqui embaixo eu tenho a questão do saldo, onde está em vermelho aqui, onde eu tive prejuízo no mês, tá? Lembrando que os dados aqui são fictícios, né? Então boa parte dos meus dados estão em vermelho, até porque eu só lancei basicamente custos, eu não lancei quase nada de receita, então realmente era para estar negativo aqui. Mas essa parte de receitas versus despesas é realmente para confrontar o custo que eu estou tendo com o meu frota e o que de retorno eu estou tendo, tá? Então aqui em cima eu tenho a parte de receitas, né? Tudo que entrou no ano que eu selecionei, que nesse caso aqui é 2015. Aqui os meus custos, né? Nessa parte do meio, e aqui embaixo o meu saldo, que nada mais é que a receita menos as despesas, né? Os custos. Ele traz aqui pra gente e ainda coloca em vermelho os locais onde a gente está tendo prejuízo, tá? E por último aqui eu tenho também o mesmo conceito de receita versus despesa, só que agora por veículo. Eu preciso saber se aquele veículo eu estou tendo mais gastos do que ele está gerando renda para mim, né? Então
Então é que eu consigo também, né? Eu escolho o ano, escolho a placa e aqui ele me dá um resumo. Aqui em cima as minhas receitas, aqui no meio, né, os meus custos, né, durante todo o mês, e aqui embaixo o meu saldo final. E sempre quando estiver de vermelho é porque ficou em prejuízo, e em azul aqui igual abril está, é porque ele ficou com saldo positivo, tá? Então esses são os relatórios que o sistema gera para gente. Todos eles podem ser impressos. Todos os relatórios são utilizados para tomada de decisão, né? É importante a gente estar atento a essas informações que os relatórios nos trazem. Então, basicamente, os lançamentos realizados, né, as coletas feitas e os relatórios gerados. Aqui nós temos a parte de salvar, ou seja, qualquer lançamento que fizermos e quisermos salvar aquilo ali, nosso trabalho realizado, basta clicar aqui em salvar, ele vai salvar para a gente, tá? E aqui, bom, então aqui nós temos a ajuda do sistema. Aqui nós vamos encontrar algumas informações básicas do sistema, assim como os contatos da Engetec Serviços para o suporte, tá? Então o sistema de gestão de frotas ele já está na sua versão 5.1, foi desenvolvido pela própria Engetec Serviços, né? O nosso contato aqui, o nosso site www.engetecserviços.com.br, Servicos, né, na verdade, porque não tem o cedilha. O nosso e-mail, né, contato@engetecservicos.com.br, e o nosso telefone, que é o 4127-0144 DDD 31. Aqui alguns dos nossos serviços, né? E a partir desses contatos você tem o suporte de todo o sistema. Então, voltando aqui à tela inicial, vamos fazer um apanhado geral, né, um resumo. Nós temos aqui a parte de lançamentos, onde nós cadastramos os nossos veículos, fazemos nosso cadastro de funcionários, fazemos nossos lançamentos de despesas, o registro de horas dos nossos funcionários, né, o registro de quilômetros dos nossos veículos, a questão de abastecimento, né, o volume abastecido, valor, data. Aqui nós temos o alerta de manutenção para saber a manutenção a cada 5.000 km rodados, os custos, né, que nós temos previamente cadastrados, que eles são separados por custos fixos, variáveis e indiretos, né, os nossos fretes realizados, a arla e o controle de pneu, tá? Essa parte de lançamento. As coletas, né, elas são realizadas aqui, né, seja de abastecimento, despesa e frete, e os relatórios que o sistema nos traz, aqui no painel de controle, nos custos operacionais, na análise de custo mensal geral e análise de custo mensal por veículo, a questão de receita versus despesa, né, e a receita versus despesa por veículo, tá? A parte de salvar e a ajuda do sistema, que são as informações do sistema e o contato da Engetec Serviços. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos aguardando o contato de vocês caso haja o interesse. Um grande abraço e fiquem com Deus.